Bom dia a todos e todas. Nós vamos dar início, então, à reunião da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, deputado Rodrigo Minotto, deputado Ivan Nats, deputado Alex Brasil e deputado Camilo Martins, deputado Marquito também chegando. Já temos quórum. Agradecer a presença dos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que estão acompanhando esse debate sobre o PL dos ACTs, há muito tempo, e hoje e amanhã estamos avançando nessas tratativas. Então, eu coloco inicialmente em discussão e votação a ata da 8ª reunião ordinária, não havendo quem queira discutir. Em votação, aprovada a ata. Vamos direto à discussão e votação dos pareceres. PL 0021 de 2020, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que altera o artigo 1º da Lei número 14.363, de 25 de janeiro de 2008, e adota outras providências. Tratam os autos do projeto de lei de autoria da deputada Campagnolo. A matéria foi aprovada na CCJ, posteriormente encaminhada à Comissão de Educação, onde avocamos a relatoria. De acordo com o artigo 144, inciso 3º do Regimento Interno, cabe a esta Comissão de Educação e Cultura a análise das proposições no tocante ao interesse público, quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades referentes à educação e cultura, cabendo-lhes sobre eles exercer a sua função legislativa e fiscalizadora nos termos do artigo 78, também do Regimento Interno da LESC. Na justificativa, as folhas 4 a 6 dos autos eletrônicos, a autora sustenta que o uso educativo dos celulares em sala de aula pode auxiliar no aprendizado quando bem conduzido pelos docentes, de modo que a proibição geral priva os alunos de acompanharem a evolução tecnológica. Esta comissão aprovou diligenciamento à Secretaria de Estado da Educação, ao Conselho Estadual e ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação, na rede pública estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. Em resposta, a Secretaria de Estado da Educação e o Conselho manifestam-se contrários à proposição, embora as duas instituições concordem que a proibição imposta pela Lei número 14.363, de 2008, esteja desatualizada, a redação sugerida pelo projeto não atenderia às demandas pedagógicas da realidade escolar. Da análise da proposição, verifico que a matéria se encontra disciplinada pela superveniência da Lei Federal, agora de janeiro deste ano, que regulamenta em todo o território nacional a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica. Trata-se de norma geral editada no exercício da competência concorrente da União para legislar sobre educação prevista no artigo 24, inciso 9, da Constituição Federal, impondo-se sua observância pelos Estados. Pois bem, o relatório de monitoramento global da educação de 2023, lançado com o subtítulo A Tecnologia na Educação, uma ferramenta a serviço de quem?, afirma que o uso de tecnologia por estudantes em sala de aula pode causar distrações que prejudicam a aprendizagem. A afirmação baseia-se em resultados de diferentes pesquisas, tais como o efeito negativo encontrado entre o uso de telefones celulares por estudantes e resultados da educação, considerando estudantes do pré-primário à educação superior em 14 países, associação negativa entre o uso das tecnologias da informação e comunicação e o desempenho dos estudantes no PISA acima do limiar de uso moderado. Pesquisa com professores participantes também desse instituto, em que 1/3 de professores em 7 países participantes concordaram que o uso das tecnologias da informação em sala de aula distrai os estudantes. O relatório alerta também
que a aprendizagem online se apoia na habilidade de estudantes de se autorregularem e que pode colocar os que têm menor desempenho, bem como os mais novos, em risco cada vez maior de abandono escolar. Sobre o tempo de exposição a telas, o relatório afirma que o tempo prolongado, no caso das crianças, pode afetar de forma negativa o autocontrole e a estabilidade emocional, aumentando a ansiedade e a depressão. Por essa razão, por exemplo, o Ministério da Educação na China limitou o uso de dispositivos digitais como recursos educacionais a 30% do tempo total de ensino, e há países que proíbem o uso de smartphone nas escolas, ou o uso de ferramentas ou redes sociais específicas nas escolas, como Itália e Estados Unidos. Um estudo populacional com mais de 40 mil crianças e adolescentes verificou a associação entre o tempo de tela e a diminuição dos indicadores de bem-estar psicológico entre crianças e adolescentes de 2 a 17 anos. Após a primeira hora de uso, mais horas de tela foram associadas a uma diminuição do bem-estar psicológico, incluindo menos curiosidade, menos autocontrole, mais distração, mais dificuldade para fazer amigos, menos estabilidade emocional e menor capacidade para concluir tarefas. Na maioria dos casos, mesmo em uso moderado da tela, de 4 horas por dia, também está associado a diminuição significativa dos indicadores psicológicos quando comparados a um uso reduzido de até 1 hora por dia. Os adolescentes de 14 a 17 anos, com esse uso moderado, comparado com o uso reduzido, estavam 78% mais inclinados a não serem curiosos, 60% mais inclinados a não manterem a calma quando desafiados e 66% mais inclinados a não concluírem as suas tarefas. E 57% mais inclinados a discutirem demais com seus pais irresponsáveis. Os efeitos da associação do tempo de tela e o menor nível de bem-estar psicológico foram maiores entre os adolescentes do que as crianças. Tais são os efeitos que os aparelhos tecnológicos produzem nas crianças e adolescentes. Nesse sentido, convencionou-se denominar normofobia, no mobile do inglês, como o medo ou ansiedade de ficar sem o dispositivo móvel. De modo que, apesar de não constar no manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, há muitas pesquisas conduzidas para analisar as consequências desse quadro. Assim, a normofobia é considerada um transtorno da sociedade virtual e digital contemporânea e se refere à ansiedade, ao desconforto, ao nervosismo ou à angústia causados pela falta de contato com o computador ou com o telefone celular. Perante os dados supracitados e o fato da Lei Federal 15.100, haveria 2 hipóteses de encaminhamento nesta comissão. Uma seria a rejeição do projeto de lei ora relatado, outra, a aprovação do projeto com emenda substitutiva global nos termos da lei federal. Embora possa ser entendido como sobreposição de leis, entendo que não haveria problema de aprovar o projeto com a emenda substitutiva global. Há um provérbio jurídico que diz: lei que abunda não prejudica. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei, do projeto de resolução 021/2020 com a emenda substitutiva global apresentada por esta deputada, dando sequência à sua tramitação regimental. Emenda que fique bem dito aqui, que se refere ao cumprimento, por óbvio, todos nós aqui que legislamos sabemos, inclusive o nosso quase desembargador aqui do TJ sabe que, na hierarquia das leis, nós temos que cumprir a lei federal que se sobrepõe às leis estaduais. Esse é o meu voto e eu coloco em discussão. Presidente, peço vista em gabinete. 3, mas tem como? Continua fechado o microfone.
Desculpa, deputado. Vossa Excelência pediu vista? Isso, peço vista em gabinete. Mas é isso, deputados? Não, eu queria só, primeiro, parabenizar pelo voto, pela dedicação ao voto e também pela preservação da casa em relação à hierarquia das leis, né? É um tema super sensível, um projeto de resolução, e que realmente merece esse tipo de observação e contribuição para a legislação. Então, queria parabenizá-la pelo voto. E, tendo vistas a um deputado, acho que é importante abrir vistas a todos e a gente acompanha também esse processo. Ok. Eu estendo a vista aos demais colegas deputados, caso queiram assim fazer. Quero só registrar que, como deputada, presidente da Comissão de Educação, e aqui nós temos vários professores, eu visito muitas escolas. É visível a mudança de comportamento. Não precisa nem ter pesquisa. A gente chega na escola e os professores dizem: agora a gente consegue dar aula. Agora, quando eu estou no quadro, o aluno não está ali olhando a mensagem no celular, porque ele não pode acessar o celular. Ele está prestando atenção no professor. Então, aumenta a concentração. Tive um caso de uma professora de artes que disse o seguinte: meus alunos não sabiam desenhar uma flor, porque tudo é na tela, tudo é computador, tudo é digitalizado. Agora, eles começam a se desafiar. Para um processo de alfabetização, vocês imaginem o que é uma criança de 7, 8 anos com o celular do lado brincando. Não tem mais. Com a lei federal se proibiu. E os dados são visíveis. E daqui para frente a gente só vai colher dados positivos em relação às mudanças. Teve uma escola, deputados, que eu gostaria que vocês conhecessem, uma escola de Xaxim, a Gomes Carneiro. Os alunos fizeram uma experiência no terceirão com os professores. E o professor, antes de ter a lei federal, os professores proibiram o uso de celular. Eu cheguei na sala de aula, tinha um armáriozinho, todo celularzinho ali. Aí eu sentei com os alunos e perguntei: escuta, mas vocês aguentaram ficar sem celular 4 horas? Porque não pode nem no recreio. E eles me olharam: deputada, no começo a gente não conseguia sossegar, porque é isso mesmo, é o que fala aqui os dados. Ansiedade, angústia, tu está nervoso, tem que olhar, tem que olhar. Demorou 1 mês. Hoje, deputada, a gente se concentra na aula. E o detalhe, eu fui conversar com a bibliotecária. O que a bibliotecária me disse dessa escola? Nós tivemos que dar conta de comprar mais livro, porque os alunos começaram a vir mais para a biblioteca. Então, esses depoimentos que eu estou dando é com endereço, né? É para dizer o seguinte: nós temos que ser responsáveis. Se nós queremos que, de fato, os professores tenham valor na sua atuação, eles precisam que os alunos olhem para a sua aula. Isso é bem importante. Então, concedemos vista aqui aos deputados. Né? Queria só colaborar. Não, o próprio Instituto Estadual de Educação também está com exemplos muito legais assim de socialização durante o intervalo, o recreio, algo que não acontecia há um bom tempo, a retomada desse lugar também no intervalo como um momento de socialização, de música, de atividades, de convívio, né? E tudo isso foi graças à aplicação da lei federal, onde realmente é um instrumento que nos dedica. E assim, eu posso estender isso à nossa própria prática. O quanto a gente está nos lugares participando de 3 coisas ao mesmo tempo, o nível de concentração é baixíssimo. Portanto, eu acho que é muito relevante a sua emenda e tenho certeza que isso dá conta, né, de a gente conseguir garantir a qualidade para o processo pedagógico e educacional, mas também para as outras relações da vida que estão estabelecidas, né? Ok. Feita a discussão, então. Opa, deputado Ivan. Senhores deputados, eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência fala, porque também já fiquei 15 anos em sala de aula, portanto, tenho vivência o magistério foi a minha primeira profissão. Então, eu conheço bem a realidade das nossas escolas e é essa coisa do celular. Vossa Excelência tem razão quando diz que a gente proíbe o celular. Mas o que está por trás desse projeto de lei é verdadeiramente a possibilidade do aluno poder monitorar também o professor. Olha, eu estou vendo na internet professores sendo agredidos por alunos, professores sendo agredidos pelos pais, professores sofrendo violência dentro da sala de aula
e professores se comportando inadequadamente com o que a gente espera de uma pessoa que é responsável pela educação de nossas crianças. Muitas imagens que são usadas em processos de julgamento, em processos de apuração de responsabilidade administrativa, elas são fundamentais para a solução daquela demanda que se instala ali na sala de aula, muitas vezes de contenda até de violência. Então, uma coisa é certa. Talvez a gente tire tire não, porque o Congresso já resolveu isso aí. Isso aí já está superado. Isso aí não tem discussão. Talvez a gente tire acertadamente o celular dos nossos educandos. Mas a gente não pode tirar a discussão de que os professores têm que ser monitorados, que a sala de aula tem que ser monitorada. Que a gente tem que ter uma câmera para eventual, não uma câmera para monitorar ninguém, mas para uma eventual necessidade, nós temos um acompanhamento externo do que está acontecendo dentro das salas de aula. E isso é o que pretende o projeto. Porque o projeto foi apresentado no tempo que a gente estava falando de celular. Mas, no fundo, o projeto pretende um monitoramento das salas de aula. E, nesse contexto do monitoramento das salas de aula, eu acredito que é extremamente válido. A gente tem que ter esse monitoramento. Temos que saber o que os professores estão fazendo com nossos alunos e o que os nossos alunos estão fazendo com os professores. Então, o monitoramento é fundamental. E isso que está por trás desse projeto, que eu espero que o deputado Alex Brasil possa esmiuçar, né, e ajudar a gente a encontrar uma solução. É isso, presidente. Presidente, eu acho que, cumprimentando a nobre deputada e os demais colegas, o pessoal que está aqui nos acompanhando pessoalmente aqui pelas redes digitais, eu acho que a deputada Ana Campanholo, a ideia dela inicial, ela fala muito que há os professores fazendo questões ideológicas com seus alunos. Eu acho que ela sempre defende isso, mas eu acho que, no fundo, depois do Congresso Nacional, de forma acertada, tirar o celular das salas de aula, e eu acho que foi uma brilhante ideia, uma vez que eu tenho 2 filhos, um de 11 e de 4 anos, e eu vejo a dificuldade que é, eu enquanto pai, porque quem tem que educar os filhos somos nós, pais, não é os professores. E eu participo lá do grupo de rede social, não, do WhatsApp da escola dos meus filhos, e eu fico vendo ali que os pais muitas vezes querem que os filhos sejam educados nas salas, mas a iniciativa da deputada Ana Campanholo, acho que vem ao encontro que o deputado Ivan Nath falou. É mais uma discussão que nós temos que começar a tratar, e eu não sei qual é o encaminhamento. Eu acho que os professores, são um pouco contrariados à questão de vigilância. Mas a ideia da deputada Ana Campanholo é uma ideia na questão ideológica. Mas pela nova lei de proteção geral de dados, eu acho que nós tínhamos que ter, sim, um monitoramento de todas as salas por um período de 48 horas. Aquelas imagens, depois elas são apagadas automaticamente, até para não ter um gasto excessivo. Mas para que a minha preocupação maior não é tanto professor. Eu estou assustado a falta de educação de crianças, adolescentes para com os professores. Todo dia eu acompanho, é um professor agredido, é um professor sendo os alunos de forma muito violenta, mal educados, em qualquer local desse estado de Santa Catarina e Brasil afora. E eu tenho essa preocupação porque a minha mãe foi professora a vida toda. Eu convivi com a minha mãe corrigindo prova, vendo aquela dificuldade, só porque ainda naquele período existia a gente tinha um certo respeito com as autoridades e a gente considerava naquele período um professor uma autoridade. E a gente tem que ter esses resgates do autoritarismo, da autoridade do professor enquanto sala de aula. E essa questão é mais para proteger a proteção completa. Esse é um debate que eu acho que essa casa pode sim fazê-lo, eu acho que essa foi a ideia da Campanholo no aspecto mais ideológico, mas nós temos que ter esse estudo mais aprofundado. Aqui é um debate que nós estamos fazendo um projeto, com a senhora fez um excelente voto, acho que respeitando a hierarquia das leis. Eu que sou advogado, eu sei o que estou falando, mas eu acho que esse debate que o Ivan trouxe aqui, eu acho que tem que ser um debate mais aprofundado dessa casa, mais para no meu modo de ver, mais em garantir os profissionais que estão em sala de aula, porque eu sou do período que, se eu falasse qualquer coisa em sala de aula, eles me tiravam
pelas orelhas, dando reguada na mão, e nem por isso eu deixei de ser um excelente aluno e um excelente adulto hoje, porque eu tive excelentes professores muito rigorosos. Então, já foi concedido vistas, eu só quero lembrar que o projeto de lei das câmeras está em outro PL, esse aqui é só do celular. Se fosse olhar, nós nem deveríamos discutir, porque já tem lei federal, é isso. Agora, eu acho pertinente o debate que vocês trazem aqui. Eu só quero lembrar que teve um caso de um professor aqui de Florianópolis, pedófilo, lembram disso? E não tinha câmera em sala de aula, mas foi instalada. Por quê? Porque, quando tem denúncia, a Polícia Civil sabe como investigar. Aí coloca a câmera, pegou toda a trama, né, e está lá, ele foi pego, né, em flagrante crime contra as crianças. Então, eu quero dizer com isso que não é porque não tem câmera, que não tem como haver, né, porque é só tu fazer uma denúncia na polícia que vocês sabem como que funciona. Então, não vamos achar. Agora, a violência está tão grande contra professores, deputados, que a própria Secretaria de Educação, no dia 15 de outubro, a secretária Sereta anuncia medidas para sensibilizar os alunos quanto à violência contra professores. Para o governo admitir isso, não é uma deputada de oposição, é porque, de fato, a gente precisa olhar para isso. Então, penso que esse debate é um debate que nós precisamos continuar. Mas eu vou interromper a minha relatoria em função dos dois deputados aqui que precisam ir para a CCJ. O deputado Rodrigo Minotto, por favor, fazer a relatoria do 267. Senhora presidente e senhores deputados, eu peço vênia para que, além do 267, também eu possa relatar o 0552/2025, que é uma declaração de utilidade pública que atende os interesses do município de Joinville. Então, peço o acordo dos demais colegas deputados. É bem simples, eu quero ser bem sucinto nesse relatório e voto ao PL 0552/2025. De acordo, presidente? Então, tá. Esse PL 0552/2025, que declara de utilidade pública o Instituto Inspira Cultura e Educação de Joinville e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Fernando Clelin. E esse projeto de lei está devidamente de acordo com os critérios também, as documentações apresentadas, e eu voto pela aprovação ao PL 0552/2025. Pode me passar aqui, faz favor. Relatório e voto ao PL 552/2025, declaração de utilidade pública para Inspira Cultura e Educação, Instituto Inspira Cultura e Educação de Joinville. Parecer pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Agora eu trago o relatório e voto ao PL 0267/2022, e esse eu vou ter que fazer a leitura completa para que haja vista o entendimento já dos colegas deputados. Então, o projeto de lei altera os artigos 4º, 5º, 6º, 11 e 14 da Lei 16.861/2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sob regime administrativo especial, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Autoria da deputada Luciane Carminati. Passa ao relatório. O presente relatório versa sobre o projeto de lei número 0267/2022, de iniciativa da deputada Luciane Carminati, que objetiva alterar os artigos 4º, 5º, 6º, 11 e 14 da Lei Estadual número 16.861/2015, a qual disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público sob regime administrativo especial, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. O cerne da proposta legislativa consiste em aprimorar tanto o processo seletivo quanto as condições contratuais dos ACTs. Entre as modificações propostas, destacam-se a previsão de datas limite
para a homologação dos resultados e para a primeira chamada de vagas, a ampliação dos direitos de afastamento remunerado, com a inclusão da licença para pais acompanharem filhos menores em tratamento de saúde e o alinhamento do período de vigência dos contratos temporários ao prazo de validade do processo seletivo, até 2 anos. No decorrer da análise do PL, foi submetida e debatida uma emenda modificativa apresentada pelo deputado Márcio Machado. Essa emenda buscou eliminar o critério de avaliação do tempo de serviço como professor da rede pública para fins de classificação no processo seletivo, que estava previsto na redação original do projeto. O deputado justificou a supressão como essencial para garantir a aderência aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Na CCJ, foi solicitada diligência junto aos órgãos do Poder Executivo, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Administração e Casa Civil, para obter uma avaliação aprofundada dos impactos jurídicos, administrativos e financeiros da matéria. As manifestações dos órgãos técnicos foram majoritariamente desfavoráveis. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Estado da Administração emitiu parecer contrário, alegando que o projeto interferia em competência de gestão de pessoal e contratos, que seriam de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Além disso, a SEA apontou um potencial impacto financeiro decorrente do alongamento dos contratos e das novas licenças remuneradas, o que poderia violar o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal por falta de demonstração de fonte de custeio e compatibilidade orçamentária. A Secretaria de Estado da Educação, embora tenha reconhecido o valor pedagógico das mudanças, também se posicionou contra a aprovação. A Secretaria de Estado da Educação manifestou preocupação com a operacionalização dos processos, alertando que a rigidez dos prazos propostos para chamadas e homologações poderia dificultar a organização do início do ano letivo. Também endossou as preocupações financeiras e de gestão orçamentárias relativas à ampliação das licenças e à extensão da duração contratual. A Casa Civil corroborou os argumentos anteriores, reforçando que o PL tratava de matéria afeta à administração e gestão de pessoal de competência do governador. A ausência de uma estimativa clara do impacto orçamentário e financeiro e a falta de demonstração do alinhamento com a PPA, a LDO e a LOA foram os pontos críticos levantados. Apesar das ressalvas do Executivo, a tramitação do PL prosseguiu. Em 1º de abril do presente ano, a matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ, seguindo o relatório e voto do deputado Tiago Zilli. A aprovação se deu incorporando a emenda modificativa do deputado Márcio Machado, que retirou o critério de tempo de serviço. Na Comissão de Finanças, foi apresentada e aprovada a emenda substitutiva global ao projeto, propondo alterações que regem as contratações por prazo determinado, ACT, no Magistério Público de Santa Catarina. As mudanças centrais da emenda estabelecem a publicação preferencial do edital de processo seletivo até setembro do ano anterior e expande as hipóteses de afastamento legal, autorizando expressamente a ausência para tratamento de saúde de filhos menores de 18 anos por até 15 dias. Por fim, a alteração visa garantir prioridade de contratação para a mesma vaga no ano letivo subsequente ao professor classificado cujo contrato foi encerrado ao término do ano letivo, configurando um novo vínculo e assegurando o pagamento das indenizações proporcionais referentes ao contrato anterior. Esse é o relatório. Passo ao voto. Nesse sentido, constato que a proposta em apreciação é pertinente, por estar solidamente fundamentada em princípios essenciais que regem a educação conforme estabelecido na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional. As alterações propostas pelo PL 267/2022 não são meramente administrativas, elas buscam otimizar o sistema para que o direito à educação seja plenamente exercido, sob a premissa da valorização do profissional da educação. Primeiro, o princípio da valorização dos profissionais da educação escolar. Este princípio
está estabelecido na LDB, no artigo 3º, inciso 7º, exige que o Estado adote medidas que promovam o reconhecimento e o bem-estar dos educadores. O projeto de lei cumpre esse requisito através de dignidade e proteção social, a inclusão da licença para acompanhamento de filho menor em tratamento de saúde é uma questão de equidade e humanização. Nenhuma política de valorização é completa se obrigar o professor a escolher entre a subsistência, ou seja, o emprego, e o cuidado essencial de um filho doente. Esta medida reconhece a dignidade do trabalho e do trabalhador, promovendo o bem-estar social que se reflete invariavelmente na qualidade da atuação docente em sala de aula. Por tudo isso, ante o exposto, com fulcro nos regimentais artigos 78 e 144, inciso 3º, considerando a relevância da proposta para a qualidade da educação estadual e para a valorização dos profissionais ACTs, voto no âmbito desta Comissão de Educação e Cultura pela aprovação do projeto de lei número 0267/2022. Coloco em discussão o PL 267 de 2022, de nossa autoria, que regulamenta o regime de contratação e os direitos dos professores ACTs. Coloco em discussão. Nessa. O texto que foi apresentado, o voto, parecer, é em função da emenda construída já na Finanças, com a relatoria do deputado Camilo e o governo, e nós participamos também, e é o mesmo conteúdo da emenda da Finanças. Sim. Exato. Então o voto é baseado na emenda da Comissão de Finanças. Isso. E aí a gente aprova que ela volta para a CCJ. Volta. Agora, na próxima sessão já. Então, é só isso? para entender, o meu voto é favorável. Ok, então. Não havendo mais quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade o 267. Obrigada, deputado Rodrigo. Fechou a sua relatoria, né? Tá ok. Deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Agora abriram bem meu microfone aqui, que está bem alto. Aproveito para cumprimentar os nobres deputados, todos aqueles que nos acompanham aqui na Comissão de Educação. Só tem um para relatar hoje, que é o PL 663, de 2025, de iniciativa do deputado Gessé Lopes, que declara de utilidade pública a Associação Programa Pintando a Alegria com as Cores da Vida, de Camboriú. No âmbito dessa comissão, entendo pela pertinência do projeto, pois a entidade tem como objetivo principal promover a inteligência emocional e prevenir o suicídio, por meio de ações nas áreas culturais, como teatro, palhaçaria, música, dança, e social também, cultura da paz, comunicação não violenta, combate ao bullying. Assim como a esportiva, incentivo à saúde e alimentação saudável, e formativa, como palestras, cursos e capacitações. Assim, à luz das competências regimentais atribuídas a essa comissão, no artigo 78, inciso 1º ao 24, e considerando a pertinência da matéria, voto no âmbito dessa Comissão de Educação e Cultura pela aprovação do projeto de lei 0663 de 2025. Em discussão. Oi. Agora eu estou sem. Oi. Opa. Oi. Agora ok. Em discussão, projeto de lei 663 de 2025, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer pela aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. É aprovado por unanimidade. É isso, deputado Alex? É isso, né? Presidente, obrigado. Eu vou pedir licença, que estão me aguardando lá para fazer a relatoria da CCJ, e fico à disposição. Obrigado. Ok. Obrigada pela presença. Eu quero colocar extra pauta o projeto de lei 0572 de 2025, que é uma declaração de utilidade pública da Associação Assistência Social e Educacional Resgatando Vidas de Florianópolis, de autoria do deputado Marcos da Rosa, relatoria do deputado Mário Mota,
pediu que nós pautássemos parecer pela aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, aprovado por unanimidade. E eu voto, então, agora a relatoria das matérias ao deputado Ivan Nats. Obrigada, deputado Rodrigo. Senhora presidente, senhores deputados, eu consulto Vossa Excelência para fazer em bloco a leitura dos seguintes relatórios. PL 075/2025, que institui o Dia de Dirigentes do Círculo de Oração Feminino e dá outras providências no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Autoria do deputado Marcos da Rosa. O PL 0296/2025, que declara de utilidade pública a Associação Musical Maranata, de Canelinha, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui a Terça Cultural na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Mauro de Nadal, projeto 08/2024, que declara de utilidade pública o Lions Clube Camboriú, de autoria do deputado Júnior Cardoso, PL 01777/2025, que declara de utilidade pública a Associação Caminho do Louvor, de Ituporanga, de autoria da deputada Ana Campanholo, PL 251/25, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Alto Bela Vista, de autoria do deputado Neodir Sareta, PL 354/2025, e que declara que institui a Semana da Cidadania Digital nas escolas da rede pública estadual e altera o anexo único que consolida o calendário de eventos no Estado de Santa Catarina, de autoria da bancada do Podemos, PL 276/2025. E o relatório que declara ao PL que dispõe sobre a dispensa de estagiários para participação em competições esportivas estudantis oficiais, sem prejuízo da bolsa de estágio ou qualquer forma de contraprestação a benefício do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, PL 253/2025. Se Vossa Excelência autorizar a leitura dos votos em bloco. Ok. Então, tem só um PL aqui que... eu vou fazer o voto depois. Ok, beleza. Então, apresento o voto favorável a todos os PLs relatados, porque ambos os PLs atendem aos requisitos estabelecidos na matéria que trata e também são de interesse público, razão pela qual todos os votos recebem o parecer favorável desse relator. É como eu voto, senhor presidente. Deputado Marquito, Vossa Excelência quer se manifestar? Abrindo a discussão dos pareceres pela aprovação. Sim. Alô? Alô? Tá Agora funcionando? sim. Eu queria... tenho interesse em pedir vistas ao PL 075/2025. Então, gostaria que fosse votado em separado. Ok. Então, nós votamos separado o 75, e eu quero só acrescentar uma informação aqui no PL, no projeto de resolução 008 de 2024 do deputado Mauro de Nadal, que institui a Terça Cultural na Assembleia. Nós fizemos uma emenda, porque aqui está permitindo a utilização do Antonieta de Barros. E a nossa emenda, ela permite que seja avaliado também o plenarinho, porque, às vezes, são eventos menores, então não há necessidade de ser o Antonieta, né? Pode ser o plenarinho. Então, essa emenda é para que também seja né? É só isso. Então, nós vamos colocar em votação o PL 296... Excelência, Sim. Só uma questão de ordem. É porque o voto que faço no projeto de resolução 08 é no sentido de aprovar o projeto de lei com a emenda modificativa acolhida na Comissão de Finanças e Tributação. Essa que você... A minha emenda, né? Então, tá. Ok. Então, eu coloco em votação o 296, o 008, o 276, o 177, o 251, o 354 e o 253. Deixamos voto vista concedida ao deputado Marquito, o 075/2025, ok? Coloco em votação
Quem concorda com os pareceres desses PLs mencionados, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Eu tenho só mais um PL aqui, que quero fazer a relatoria. PL 526, de 2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que denomina Marcos Paulo Salvador o Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Professora Maria Angélica Calazans, na localidade do Caminho Pinhal, no município de Dona Ema, e altera o anexo 1 da Lei 16.720. Coloco em discussão o parecer pela aprovação. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. São essas as matérias de hoje. Eu agradeço a presença de todos os deputados e também das assessorias. Obrigada.